Hoje vamos falar um pouco sobre a Fazenda Esperança, ela que acolhe e ajuda a recuperar pessoas com dependência química. E estamos aqui com o Padre Carlos para falar um pouquinho sobre como que começou o projeto e qual que é a principal missão. Que alegria nós podemos juntos outra vez aqui, no podcast P, partilhar temas pertinentes à realidade de nossa sociedade, das pessoas, que é a preciosidade única, ímpar e indizível da sociedade, o ser humano, e esta realidade que temos em nossa paróquia, a unidade da Fazenda da Esperança. Então, é uma grande alegria poder estar aqui e partilhar com você. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado, agradeço sempre. Padre, e como que começou esse projeto da Fazenda Esperança e qual que é a principal missão? Nós temos em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, inclusive onde tem o santuário de Santo Antônio de Santana Galvão. Lá em Guaratinguetá nós temos o Frei Hans, é um sacerdote, frade franciscano. Frei Hans, há 42 anos atrás, assim, como sacerdote ali no interior de São Paulo, ele percebeu que alguns jovens bebiam e se drogavam ali na marquise da igreja, da própria igreja. Nossa. E o Frei Hans, ele se assustou e se compadeceu daquela juventude, E aí ele começou a pensar como poderia ajudá-los, E naquela ocasião tinha um jovem que participava muito ativamente na paróquia, chamado Nelson. Então esse jovem, o Frei Hans, o chamou e disse: Nelson, nós precisamos pedir a Deus sabedoria de como conversar com esses jovens. E aí começou a conversa. A um dado momento, o Frei Hans e Nelson descobriram que esses jovens também tinham passagem pela polícia. Então, que não era fácil simplesmente trazer o jovem e deixá-los ali uma noite dentro de casa, fora do álcool, da droga, Então, eles começaram a observar também esta dimensão legal dos jovens. E aí, a um dado momento, o Frei Hans e o Nelson perceberam, de modo especial, dois rapazes que precisariam de um despertar maior, de uma atenção mais próxima. E aí o Frei Hans conseguiu que eles pudessem vir dormir na casa paroquial. Frei Hans não morava sozinho, frade franciscano significa sempre uma comunidade de outros, Sei. Como aqui nos primeiros tempos, nossa paróquia tinha os 3 irmãos, Padre Anselmo, João e Paulino. Então o Frei Hans conversou com os confrades e eles puderam alojar esses jovens. Mas a um dado momento não podiam mais continuar ali. E juntamente com o Nelson conseguiram um abrigo, e depois foi quando Deus suscitou no coração Frei Hans, Nelson, e daí, claro, uma comunidade maior, pensante, a idealização de um campo, uma fazenda. E aí eles pensaram na Fazenda da Esperança. E ali nas proximidades, um susto muito grande. Os proprietários, que têm um dever moral, ético, amistoso com os vizinhos, Então não é qualquer proprietário que poderia vender a fazenda para qualquer um. Legalmente, nos trâmites tem isso. O vizinho tem sempre a prioridade, Isso. Mas tudo bem, e com muito custo no sentido de oração, muita penitência, muito interesse, o Frei Hans conseguiu, com uma vizinhança, ele conseguiu um terreno e o intitulou Fazenda da Esperança. E aí começaram a conversar com os jovens que tinham a dependência do álcool, da droga, porque a primeira iniciativa, a primeira proposta inegociável é o querer. Então, a pessoa tem que tomar consciência de que é dependente e que quer. E se ele quer, nós até hoje ainda pedimos um bilhete, uma cartinha de
Escrita próprio à mão? punho, né? Escrita, né? De próprio punho, escrita à mão, preferencialmente de próprio punho, dizendo: eu, fulano, quero fazer essa experiência. E o belo que a estrada da Fazenda da Esperança não tem nem porteira nem cochete, alguns mataburros. Padre, a Fazenda da Esperança, ela trata pessoas que têm dependência química com álcool e drogas. Mas como que funciona essa recuperação no dia a dia? Então, se tratando do Frei Hans, do Nelson, que hoje é um cidadão já mais de idade, né? Mas consagrado, solteiro, consagrado da vida de comunidade dentro do grupo do movimento dos focolares. Então, o ideal, o principal da Fazenda da Esperança é a palavra de Deus. Frei Hans e Nelson sempre tiveram no coração aquela palavra onde Jesus, em Mateus capítulo 18, versículo 20, dá essa segurança. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, Frei Hans, Nelson, acreditaram nessa palavra, disseram: nós somos 2. 2 ou mais estando reunidos em nome de Jesus, então podemos pedir. E começaram então a pedir a Jesus esta sabedoria. O Senhor entre nós, então nos dê essa sabedoria. E aí começa o projeto da Fazenda da Esperança com a palavra de Deus. A palavra de Deus. E princípio, pilar é este, Mateus 18, 20. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Depois, como católicos, né, como comprometidos com a igreja, Frei Hans, que celebra a Santa Missa diariamente, busca na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, preferencialmente nos 3 trechos bíblicos diários ou 5 dominicalmente, ou solenidades, enfim. Uma frase que vai nortear o dia. Na Fazenda da Esperança, o amor fraterno. A partir dali, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, Jesus se faz presente, como ele diz. Depois vem: tudo quanto vocês fizerem ao menorzinho dos meus, a mim vocês fazem. Então, esse amor verdadeiro para com o próximo. Então, a dinâmica da Fazenda da Esperança, poderíamos até lembrar São Bento, rezar e trabalhar. A Fazenda da Esperança acrescenta esse detalhe que não é separado dos outros 2, mas amar, né? Rezar, trabalhar e amar verdadeiramente o próximo. Então, a dinâmica da Fazenda da Esperança é, primeiro, despertar a oração, meditar a palavra de Deus e desta palavra extrair um versículo que vai nortear o dia em frente, em detrimento, né, de encontro com o irmão, com o próximo. Então, ali, na Fazenda da Esperança não se tem empregado. Então, a Fazenda da Esperança tem um campo, né, uma área de cultivo, onde também eles produzem tudo, né? Produz a própria vida, né? Então, volta e meia tem uma vaquinha para tirar o leite, do leite faz um queijo. Legal. Tem as galinhas, né? Hortaliça. Hortaliça, belíssima hortaliça, né? De onde tira tudo ali para se alimentar. E um plus, um esforço, um pequeno esforço de produzir um pouquinho mais para vender para a sobrevivência também da casa, né? Então, assim, lá não tem um salário, não tem um imposto, não tem uma como diz isso, né? Não tem uma taxa, né, estipulada. Mas tem aquilo que a Fazenda da Esperança produz, e aí a família vem e ajuda, colabora também vendendo os produtos. A Fazenda da Esperança hoje produz livros, é uma estrutura de mais de 40 anos. Nossa. Então, Guaratinguetá, que é a sede, a Fazenda da Esperança, chamada Pedrinhas, lá tem toda uma estrutura, né? Onde eles fazem terço, fazem sabão, fazem água sanitária. Hoje é uma gama né? E assim eles revendem, né? E assim vão sobrevivendo. Então, a Fazenda da Esperança tem essa dinâmica. Comunitário, ninguém dorme sozinho, digamos assim, os quartos são coletivos e a cada etapa de acolhida são colocados, e o mais belo e o mais forte é a responsabilização, a responsabilidade da pessoa.
Você que tem uma semana, quando chega um novo, você já tem a obrigação cristã, né, de acolher e de já ser um pouco mais de sinal. Você já está há mais tempo, assim sucessivamente. O período proposto mínimo é de 1 ano, né? Então, a partir do 3º mês, a partir do 6º mês, a pessoa já começa a ser também um orientador, um zelador daquele que está chegando por primeiro, né? Legal. A dinâmica da Fazenda da Esperança. E durante o dia, então, tem a reza do terço, comunitariamente. Todas as refeições são comunitariamente tomadas, né? Ninguém come isoladamente, sozinho, fora de horário, ou se come todo mundo junto, ou espera aquele que por outro motivo ainda não chegou. Outra coisa maravilhosa, indispensável na Fazenda da Esperança é a adoração ao Santíssimo. Diariamente, 1 hora de adoração. E preferencialmente comunitário. Mas adendo, acréscimo de individualmente, pessoalmente, cada um vai ao Santíssimo. A Fazenda da Esperança é da Igreja Católica e em comum com um bispo. A nossa diocese, quando veio, era Dom Carmelo, nosso bispo. Dom Lindomar chegou, assumiu. Então, nós temos lá a Capela do Santíssimo permanente, o Santíssimo permanente lá. E semanalmente, dada a nossa realidade, semanalmente tem a Santa Missa, na nossa unidade. Na nossa unidade, semanalmente, eu mesmo vou toda quarta-feira, às 11 horas. E chego um pouco antes, tem confissões, tem orientação, celebramos a missa e depois fazemos o almoço juntos e depois saímos e assim. Então, semanalmente também, essa direção espiritual concreta, a Santa Missa. E padre, qual que é a importância da fé e da esperança na recuperação dos acolhidos? A importância é determinante, a importância é indispensável, né? Nem sei se posso dizer assim gramaticalmente, mas o que acontece? Primeiro passo, o sonho do Frei Hans, do Nelson e de todos nós, primeiro passo é tentar trazer para o coração e para a mente do acolhido que ele é imagem e semelhança de Deus. Ele é imagem e semelhança de Deus, assim como eu, como você. Todo ser humano, homem e mulher, foram, por iniciativa de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Esta imagem e semelhança de Deus na pessoa, por outro motivo, estragou pela caminhada. Estragou. E por outro motivo, que nós dizemos, a dependência do álcool, a dependência da droga, o acidente que aconteceu para que chegasse à vida daquela pessoa, para que ele usasse e assim se tornasse um dependente. Este acidente, este estrago, ali é a proposta. Você é imagem e semelhança de Deus. Aí sim, a dinâmica da fazenda que nós colocamos para os acolhidos. Você vai a uma fábrica e compra uma mercadoria A. Você vai à fábrica ou ao representante da mercadoria A, seja ela qual for, seja uma cadeira, seja um microfone, pronto. Você vai à fábrica do microfone e compra microfone de marca A. Este microfone estragou, este microfone apresentou um defeito, você não o levará à fábrica da marca Z. Você vai levá-lo à fábrica A, porque foi a fábrica A e é a fábrica A que saberá refazê-lo, né? Restaurá-lo. Assim sendo, a nossa dinâmica é essa. Você foi criado pelas mãos amorosas de Deus. Assim sendo, com o estrago, o defeito, você não vai a qualquer outro lugar. Você vai à fábrica, às mãos amorosas de Deus, e a mão amorosa, misericordiosa, compassiva, bondosa de Deus o refará. Então é esse o dom da fé. E a esperança
é que, por exemplo, ali Jesus orou ao Pai, no Evangelho de São João: Pai, que não se perca nenhum dos que o Senhor me deu. E lá também, no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude, vida em abundância, e vida com dignidade. Esta é a fé, esta é a esperança. Ontem, por exemplo, no domingo passado, agora tivemos a Santa Missa, e o Evangelho era esse, onde a expressão: para Deus não existe pessoa perdida, né? E aí o chavão na sociedade hoje: toda vida importa, toda vida importa, toda e qualquer vida importa. E aí sim, e mais importante para nós no contexto é a vida do ser humano, vítima de uma proposta indecente, imoral, maléfica na sociedade, que o alcançou aquela pessoa através do álcool, através da droga, através de uma outra, né? E assim ele se estragou. Mas ali a fazenda da esperança, onde tem a permanência de Jesus real, presente na hóstia consagrada, Jesus Eucaristia, a proposta da fazenda é essa: na fé e na esperança de que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus e amado, verdadeiramente amado, que pode refazê-lo desde sua disposição. Por isso, voltando lá no primeiro princípio, eu querendo, Deus me, né? Deus, como Jesus dirá também na palavra, no livro do Apocalipse 4:20, estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro, e entrando eu permaneço. Então, a dinâmica da fazenda da esperança, na fé e na esperança, é sempre a palavra de Deus, e depois, não esquecendo hora nenhuma: tudo quanto você fez ao outro, a mim você fez. Parabéns, diz Jesus. Tudo quanto você deixou de fazer para o outro, você deixou de fazer a mim. Tristemente, você perdeu a oportunidade. Então, essa preciosidade do amor verdadeiro para com o próximo pela palavra de Deus. E Padre Carlos, quais são os maiores desafios enfrentados na Fazenda da Esperança? Olha, pode até parecer irônico, mas o maior desafio é eu querer me reencontrar comigo mesmo. O primeiro desafio é eu me convencer de que eu sou essa imagem e semelhança de Deus. Depois que eu me distraí, porque tem muito do orgulho humano aqui também, eu me distraí e eu permiti que alguém me convencesse que o álcool, que a droga pudesse me dar uma alegria, uma felicidade, uma energia para trabalhar, para produzir ainda mais. Então é o orgulho humano de eu admitir que eu aceitei ser enganado, ser distraído e assim cair. Tá? Então esse é o primeiro passo que eu preciso enfrentar como desafio. Esse é o primeiro desafio. Agora, naturalmente, o segundo desafio, não é o primeiro desafio. O segundo desafio é a convivência. Convivência. São homens. Nós temos também a ala feminina. Nós temos a Fazenda da Esperança. Em Goiânia, nós temos a unidade para as mulheres também. Nós estamos tratando especificamente dos homens, em vista de que aqui a nossa é masculina, a unidade de acolhida aos homens. Pois bem, então, o segundo desafio é isso. Nós chegamos ali, hoje são 14 internos. Quando eu estou, somos 15. Sempre vão, né, normalmente vão mais 3 comigo. Nós somos 18. Nós somos 18 homens totalmente diferentes e que colocamos essas diferenças em comum. Então, veja bem, lá não tem 2 panelas. Lá só tem uma panela. Não é porque eu sou padre, chego lá e digo, o meu almoço tem que ter isso, não. Não é que o outro que chegou e diz, eu não é? Eu não tenho como pôr na mesma panela 15 porções de sal. Eu não tenho como, né,
Então, o dia que eu vou, então eu já sei que o que vier à panela, na panela, o que vier à mesa na panela, é aquilo que eu... E assim, esse é o segundo desafio. Como eu coloquei, os quartos são comunitários, né? Os sanitários são comunitários. Então, tudo isso, esse é o desafio de você ser você diante do outro, que é o outro tanto quanto, né? Em juntos, essa comunhão dos diferentes, né? Mas aí é belo que aí a gente pode voltar à física primária, né? Quando estudamos lá no primário, que só os contrários, né? Os polos contrários é que geram a energia, né? Polo Isso negativo aí. com negativo não, positivo com positivo não, mas o polo positivo com negativo gera a energia. Então esse é o desafio. Repito, tem todo o orgulho humano, porque veja bem, 15 pessoas, todos têm sua inteligência própria, todos sabem fazer, né? Imagina esses moços, né, esses rapazes que moravam aqui, ali, comia isso, aquilo, outro, não é? Então, o jeito, aqui chegou um pontinho detalhado. Vamos supor, a noite do churrasco, não é? Lá, uma vez por mês, tem o momento da confraternização, enfim. Tá, são 15. Então, nós lá temos maranhense, nós temos carioca, nós temos goiano, nós temos sul-mato-grossense, nós temos mato-grossense e nós sabemos que o churrasco, você entendeu? Mas não, o churrasco é o. Então esses 15 vão comer ali aquele que é posto ali. Então esse é o maior desafio, esse é o maior desafio. Obviamente existem outros desafios, que é a sobrevivência, a manutenção econômica, né? Porque precisa da higienização pessoal, precisa, não é? Então, todo esse contexto também, não é? Creme dental, sabonete, não caem do céu. É verdade. Então, é por isso que é preciso uma parceria com a família, é por isso que eles também fazem, revendem. Aqui na porta da igreja nós temos que eles vêm com a banca, eles produzem o pão, eles produzem o biscoitinho, eles produzem o queijo, né? E o doce, e assim eles revendem e depois fazem também o dom da partilha. E é um grande desafio contar com a caridade, a doação da sociedade. E assim, por fim, um desafio que para nós não é o bicho-papão. É realidade, mas não é bicho-papão para nós. Por quê? É a discriminação. A discriminação existe, é o bicho-papão, mas para nós não. Nós temos consciência da discriminação. Por isso nós queremos buscar em Deus a sabedoria de devolver o cidadão apto a se reintegrar, não é? Tanto que nós temos parceria com a justiça, nós temos credibilidade com a justiça, nós temos internos reeducandos, nós temos internos lá que convivem lá com a tornozeleira eletrônica. Confiança que a Fazenda da Esperança transmite para a justiça, a ponto de nós podermos ter lá um interno com a tornozeleira eletrônica. Padre, e para finalizar, qual a mensagem que o senhor deixaria para quem está passando por uma dependência química e para seus familiares? É muito simples, embora muito doloroso, mas é muito simples. Na nossa dinâmica chama o admitir. O admitir. Há anos atrás eu estava numa conferência com a polícia militar, trabalhando com a juventude e os pais, em relação à droga na escola. Me lembro bem que o policial palestrante naquela ocasião, ele dizia isso: feliz é o senhor, pai, e quando seu filho chega da escola, o senhor pega a sacola dele, abre e sacode toda dentro, em cima da cama, e olha tudo quanto tem ali, né?
é o admitir, né? Porque pode ser que alguém colocou um papelote ali, ou pode ser que o menino já esteja sendo induzido por outro coleguinha e esteja escondendo do pai do outro coleguinha dentro da sua mochila, porque o pai não olha, o pai não se preocupa, né? E traz, e depois é claro que o outro coleguinha, para pagar, né, o escondido, não é? É assim que começa. Grande, máxima maioria das dependências começam assim, né? Então, isso era aquela mensagem, né? Feliz o pai. Pois bem, admitir. Olha, tristemente aconteceu em minha casa? Aconteceu. Agora, como que nós podemos, né, buscar esta sabedoria, né? Então, família, desintoxicado o preconceito, né? Desintoxicado o preconceito e com toda a humildade mesmo. Olha, infelizmente aconteceu na minha casa, e aí procurar a paróquia local. Isso é muito importante, procurar o padre local, né? Esta semana, sábado eu estava muito atarefado, uma pessoa me passou o contato. Padre, essa pessoa vai procurar o senhor. E se procurar, pode atender. Ótimo. Essa pessoa me procurou. Padre, infelizmente eu estou com meu filho aqui no alto grau e tal, e o senhor teria a vaga na Fazenda da Esperança? Imediatamente encaminhei o contato do coordenador da Fazenda da Esperança. Quando foi ontem à noite aqui na igreja, né? Ontem à noite, domingo, aqui na igreja, os meninos da banquinha, eu perguntando informalmente e tudo, disseram que tinha chegado esse cidadão lá. Então, o primeiro passo, família. Tristemente aconteceu, é realidade. Então, agora é sem preconceito, com muita tranquilidade, né? Muita humildade, buscar. Procure o padre da sua cidade, né? Tristemente, olha, são expressões inexplicáveis. Tristemente, graças a Deus, nós temos vaga. Tristemente, nós temos vaga. Graças a Deus por termos. Tristemente digo porque nós temos uma gama de dependentes que não admitem e não se dobram nessa humildade de buscar. Por isso estão sobrando vaga. Mas graças a Deus nós temos vagas. Se você, família, quer ajudar, se você quer levar a pessoa a admitir, nós temos vaga. Procura o padre da sua cidade, né? Faça todo o esforço possível do encontro do padre com o dependente, porque o dependente deve admitir e deve pedir a sua admissão. Vou repetir o que disse lá no início. Daqui lá não tem nenhuma porteira, não tem nenhum cochete. Bom, temos alguns mataburros, cuidado. Mas é a divisa de fazendas, né? Pronto, é isso. Então, a minha mensagem é essa, né? Tristemente, podem acontecer acidentes, podem acontecer essas distrações, aquilo que ficou o jargão, né? Nas melhores famílias pode acontecer, né? É verdade. Em qualquer e toda família pode acontecer. É verdade. Aconteceu, não é desespero, não é buscar essa força da esperança que Deus proporcionou para nós. Isso aí. Padre, como que a sociedade pode fazer para ajudar e qual que é a localização da Fazenda Esperança? A Fazenda da Esperança, ela é bem no interior. Aqui nós temos 3 municípios. Juridicamente, a fazenda fica dentro do município de Aurilândia. A escritura da fazenda é de Aurilândia. Tem um entroncamento com o município de São Luís de Montes Belos, que é a sede da nossa diocese, e o entroncamento com a nossa município, com o nosso município, né? Nossa cidade de Firminópolis. Espiritualmente, Aurilândia, com o padre Joaquim e Dom Carmelo, cuidavam da Fazenda da Esperança. Com o falecimento do padre Joaquim, Dom Carmelo pediu para ir, inclusive voltou, está na Itália. Ficou bispo emérito, então tem a liberdade de moradia. Eu optou por voltar, sendo italiano, voltar para a Itália. Com isso, ainda não tinha o outro padre, Dom Lindomar Chegante, pediu que eu atendesse, então eu atendo. Então a localização nossa aqui
muito simples, né? Nós saindo aqui pela estrada vicinal aqui, indo para Aurilândia, passando pelas centrais elétricas, como o pessoal diz aqui, né? Então, vai à Fazenda do Café Margoso, nós temos lá a capelinha, mas tem as placas, porque são algumas curvas, né? Alguns entrocamentos, né? Mas tem as placas, Fazenda da Esperança, né? São 18 quilômetros daqui lá. É pertinho, né, padre? Pertinho. Muitos chegam a pé, inclusive. Isso é maravilhoso, nós recebemos. De vez em quando chega um, nós estamos com um atualmente, que foi a pé. Né? Foi a pé, soube, passou a saber, foi a pé. Então, assim, tanto quanto tristemente também alguns arriscam ir embora e saem a pé também. Meu Deus. Mas é mais prático de carro. É, né? Padre, e como que a sociedade pode fazer para estar ajudando a Fazenda Esperança a continuar sendo forte e ajudando aí nossa população? Irmãos, né? Nossos irmãos. E, claro, ótimo, essa expressão sua é a mais feliz mesmo. Ajudar a nossa sociedade, né? A nossa população. Nós temos. Tristemente, nós temos. Não dá para fechar os olhos, né? Nós temos, sim, uma gama incontável de dependentes do álcool e da química. Temos entre nós temos, né? Então, infelizmente, temos. Então, o que a sociedade pode fazer para ajudar a própria sociedade, a própria população, as próprias famílias, né? Primeiro, a oração e vou repetir, insistir em repetir. Procure o padre da sua paróquia. Padre, meu sobrinho, padre, meu filho, padre, meu primo. Agora lembre-se que toda pessoa tem nome. Padre, o meu primo, A, B, C, D ou E, ele, não é? Aí sim, primo D, vem aqui. Você teria coragem de assumir, não é? Pronto. Então é essa colaboração. Economicamente, procure o padre da sua paróquia. Procure o padre da sua paróquia. A fazenda tem a coordenação? Tem. Procure o padre da sua paróquia. O padre da sua paróquia fará todos os trâmites, todos os encaminhamentos saudáveis, salutares, enfim, promocionais. Isso aí, vamos ajudar, né, pessoal? Muito obrigada, padre, por essa entrevista maravilhosa, por essas informações que a maioria da população de Firminópolis e de São Luís região não sabe, né, da existência da Fazenda Esperança, que é uma grande ajuda aí para a nossa população. Então, muito obrigada por essa informação, padre. Agradeço e peço o remédio. O remédio da Fazenda da Esperança é a oração. Lá não tem nenhum comprimido, lá não tem nenhum... Lá a oração, né, a cooperação de profissionais qualificados, né? A Fazenda da Esperança é totalmente monitorada pela vigilância sanitária, né, pelo governo. Então, constantemente nós passamos pela inspeção, seja municipal, estadual, federal, que vão lá, olham a cozinha, olham os dormitórios, olham os sanitários, olham o espaço, né? É uma vigilância quase que mensalmente somos inspetorados, né? Por isso temos também o alvará, a licença de funcionamento, né? Então é esse o detalhe, né? Então agradeço e peço o remédio, né, que está ao seu alcance, a oração. Isso aí, muito obrigada. Agradeço. Tchau.